eu te amo, Pai, meu Pai, Papai, eu te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho. Eu te amo também, como eu amo os meus filhos. É forte esse amor, esse amor vem de Deus. O que eu sinto por você e você sente por mim, esse amor é tão sincero, esse amor é tão puro, esse amor que vem de Deus. É forte esse amor, esse amor vem de Deus. O que eu sinto por você e você sente por mim, esse amor é tão sincero, esse amor é tão puro, esse amor que vem de Deus. Pai, meu Pai, Papai, eu te amo, Pai, meu Pai, Papai, eu te amo. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Domingo, 9 de agosto de 2020, data em que comemoramos o Dia dos Pais, dia de lembrar dessas pessoas que são tão importantes para todos e todas nós. Nesse momento, quero saudar vocês com as palavras do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Lá está escrito o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nesse momento especial de culto ao Senhor, nós nos reunimos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar vocês para se aquietarem, para terem um momento de calma e tranquilidade e em espírito de oração, conversarmos com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse momento de culto. Não estamos reunidos presencialmente, mas pelo Teu Santo Espírito nos mantemos em comunhão com outros irmãos e irmãs. Nós rogamos que este seja um momento abençoado de celebração da nossa fé e da nossa esperança, pois embora não estejamos no Teu templo, jamais deixamos de estar na Tua presença. Hoje, lembramos de nossos pais e nos alegramos por aqueles com os quais podemos celebrar juntos e também com aqueles que nós podemos enviar o abraço através de um telefonema. Também hoje, Senhor, lembramos dos pais que já não estão mais entre nós, mas que nos legaram a sua história e os seus ensinamentos, e assim nos ajudaram a tornar as pessoas que hoje somos, pais que permanecem vivos em nossos corações. Intercedemos por todos os pais que carregam filhos nos seus braços e com carinho, pelos pais que choram a ausência dos filhos e filhas que já partiram para os Teus braços, Senhor. Abençoe, ó Deus, todos os pais e preserva-nos na Tua paz. Amém. Convido a louvarmos ao nosso Deus cantando Jesus em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti,
pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Vivemos no mundo cercado por muitos medos e dores. Há pessoas que vivem à margem, desamparadas e esquecidas. Há tantas outras, cansadas e oprimidas. Por todas essas pessoas, teus filhos e tuas filhas amadas, Senhor, nós clamamos e cantamos pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Meu nome é Geraldo. Lerei o Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus.
aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sou Elizabeth e farei a leitura de 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 a 18. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e, em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam aqui. Amém. Senhor, dá-nos uma palavra para o nosso coração, mas dá também um coração aberto para a Tua palavra. Amém. Nós ouvimos sobre o profeta Elias. O profeta Elias viveu 850 anos antes de Jesus. E no tempo em que ele vivia, a prosperidade econômica em Israel era forte. O rei Acabe havia desenvolvido uma política com os ricos comerciantes que trouxe muita riqueza para o país. As pessoas vinham de outros lugares para vender os seus produtos, outros vinham estabelecer a atividade comercial em Israel, também havia empregos, havia um período de grande prosperidade. O comércio trazia riqueza. As pessoas vinham de diferentes lugares e traziam também os seus deuses, a sua religião. Se é para ter prosperidade, se é para ter os cofres cheios, dizia o rei e os ricos comerciantes, que mal tem em adorar outros deuses, se com isso nós estamos ficando ricos? O profeta Elias vê nessa diversidade de deuses algo que confunde as pessoas. E logo ele vê que as pessoas procuram mais os outros deuses, procuram mais o Deus Baal do que ao próprio Deus de Israel. O culto ao Deus de Israel vai enfraquecendo, vai diminuindo, vai perdendo espaço. No culto ao Deus de Israel, lembrava-se do Êxodo,
Falava-se de Deus que ouve os clamores do povo, do Deus dos pobres, do Deus que vai adiante deles, do Deus que é contra a opressão, contra a escravidão, um Deus que quer uma sociedade justa, solidária, fraterna. Mas essas coisas parece que já não eram importantes para as pessoas. Por isso, muitas pessoas deixam de lado o culto ao Deus de Israel. O culto ao Deus Baal, outro Deus, já era bem mais frequentado. Baal era um Deus agrário, e no seu culto se celebrava a fecundidade da terra, dos animais e também das pessoas. A fertilidade, a produção, ela promovia a economia, o consumismo, e para a classe comerciante significava mais produto, significava mais lucro. Para o rei significava mais tributo. Por isso o rei Acabe promovia o culto ao deus Baal, que prometia pão para o povo, lucro para os comerciantes e impostos para ele. Para mostrar que o deus Baal não controlava nada, certo dia o profeta Elias orou a Deus para que não chovesse mais. E não choveu. Houve uma grande seca. E aí começa uma briga entre a esposa do rei, que se chamava Jezabel, e Elias. Jezabel era defensora do culto a Baal. Elias foi acusado de não ser patriota, de ser sabotador, que havia orado a Deus contra os interesses do povo, do país, que o Elias queria que as pessoas morressem de fome, por isso ele pediu a seca. Enquanto ambos brigavam entre si, os preços subiam, os comerciantes mantinham o seu lucro e o rei mantinha os seus tributos. Com a prosperidade econômica de Israel, o deus Baal foi cada vez mais ocupando espaço, foi sendo cada vez mais atrativo. E as pessoas abandonaram a utopia de uma sociedade justa, fraterna, solidária. A utopia de uma sociedade solidária foi substituída pelo consumismo e por práticas cultuais que reduziam mulheres, homens, animais e a própria terra a meros objetos de reprodução. No entanto, mesmo que Elias tivesse se esforçado muito para mostrar que o deus Baal não tem poder nenhum, que isso era um engano, mesmo que Elias tivesse se esforçado ao dizer que o Deus de Israel também garante o pão de cada dia, mas ele quer algo mais. Ele quer que o povo, a sociedade, seja melhor, seja igualitária, seja de oportunidades para todos. Mesmo que Elias tivesse se esforçado muito, o povo não queria saber. O culto a Baal era mais sedutor. E assim, quase toda a população rendeu-se às promessas de Baal. E Elias então se frustra e joga a toalha. Elias se rende. Decide largar tudo, com a justificativa: só eu sou rei. Elias então se retira, vai para o Monte Horebe, para o Monte Sinai. Lá é o local da revelação de Deus. Foi lá que Moisés conheceu o Deus que vê, que ouve, que conhece o clamor do seu povo, o Deus que desce do céu para tirar o seu povo da escravidão. Foi lá que se estabeleceu uma aliança entre Deus e seu povo, em que Deus deu os 10 mandamentos, revelou a sua vontade. No Monte Sinai, no Monte Horebe, Elias vai em busca do seu Deus, num momento de grande frustração. E estando ali, no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, Elias ouve a voz de Deus, dizendo: que fazes aqui, Elias? Deus sabe por que Elias está ali.
mas era necessário que o Elias mesmo expressasse a razão da sua busca por Deus. E então Elias conta a sua história. Conta como a prosperidade econômica fez com que as pessoas se voltassem para o Deus Baal, que elas não queriam mais saber do culto ao Deus de Israel, que elas haviam negado. Elias espera que Deus castigue o povo, castigue o rei por sua maldade, por haver abandonado a Deus. Mas a resposta de Deus a Elias é bem outra. Deus chama Elias para fora e Deus então mostra a Elias 3 fenômenos naturais: a ventania, o terremoto e o fogo. Esses 3 fenômenos eram considerados manifestações da ira de Deus. A ventania era um instrumento mais ameno. O terremoto já era mediano. Agora o fogo era a expressão mais forte do juízo de Deus. Era o instrumento por excelência do juízo de Deus. No entanto, Deus deixa bem claro para o Elias que ele não está em nenhum desses 3. Deus não está na ventania, no terremoto e nem no fogo. A ausência de Deus desses 3 fenômenos quer deixar bem claro que Deus não deseja a morte, o castigo, o sofrimento de ninguém, ainda que seja de um povo incrédulo e desobediente. Elias deve ter ficado decepcionado. Afinal, ele esperava uma atitude de vingança de Deus. O que Deus vai fazer para castigar esse povo infiel, que trocou a utopia, que trocou os horizontes, que abandonou a fé, que trocou o compromisso de construir uma sociedade fraterna e justa por rituais de fertilidade ao Deus Baal? O que é que Deus vai fazer? Fica então um grande silêncio. A Bíblia parece dizer que era um silêncio tão profundo que dava para escutar o silêncio. Só depois desse período de silêncio é que Deus volta a falar. E ele faz a mesma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Elias já sabia que Deus não iria castigar aquele povo, nem o rei que foram infiéis. Mas mesmo assim, Elias responde a Deus contando outra vez a mesma história, de como o povo havia abandonado a sua fé em Deus, o culto ao Deus de Israel, e agora estava fazendo culto ao Deus Baal. Elias conta a mesma história, na esperança de que Deus diga o que ele vai fazer. Elias quer saber se Deus vai deixar isso por isso mesmo, se Deus vai deixar as coisas assim mesmo. E Deus então responde que o povo precisa aprender com as suas escolhas. Por isso, ao invés de anunciar o juízo ou o castigo, Deus envia Elias para ungir 3 pessoas: o Azael, o Jeú e o Eliseu. Eram lideranças que prometiam garantir a prosperidade econômica, mas que também governariam com mão de ferro. E que prometiam também perseguir e acabar com qualquer um que se enfrentasse a eles. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Deus deixa bem claro que a destruição, a matança, não serão obras dele, de Deus. Serão consequência das escolhas das pessoas. Principalmente diante de textos assim do Antigo Testamento, Martim Lutero dizia que nós sempre devemos perguntar: o que esses textos têm a ver com Jesus? O que esses textos têm a ver conosco hoje?
o que os ensinamentos de Jesus dizem sobre esses textos do Antigo Testamento. Nós sabemos, Jesus chamava as pessoas para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas quando alguém não aceitava os ensinamentos de Jesus, o que Jesus fazia? Rogava uma praga para essa pessoa? Não. Jesus simplesmente deixava essa pessoa ir. Quem decidia se afastar do Pai, simplesmente Jesus o deixava ir. Assim foi com o jovem rico, assim foi com o filho pródigo. Jesus convida, mas ele não obriga. Quando as pessoas se afastavam da vontade de Deus, Jesus chamava a atenção. Mas quando a pessoa não queria, Jesus simplesmente deixava que essa pessoa experimentasse o amargor das suas escolhas. Portanto, Deus não castiga. Como um pai bondoso, Deus apenas deixa que a pessoa siga o caminho que escolheu e colha o que ela plantou. No Evangelho que nós ouvimos, Mateus capítulo 12, a comunidade dos discípulos no barco representa bem essa imagem de uma vida, de uma comunidade, de uma igreja e até de uma sociedade que deixa Jesus fora do barco. O barco é ameaçado pelas ondas. E nesse momento, o desespero dos discípulos é enorme. E é isso que acontece quando Jesus não está no barco da vida, da comunidade, da sociedade. O desespero nos consome. E de tão apavorados, os discípulos nem conseguem ver que Jesus estava por perto, ele estava se aproximando. O medo os aterrorizou. Sem Jesus, eles não conseguem ver outra coisa do que aquela horrível tempestade. Sem Deus, ou abandonando a vontade de Deus para seguir outros princípios, o consumismo, ou somente a prosperidade, cedo ou tarde, caímos no fundo do poço. Sem Deus, teremos tanto medo da vida como da morte. Não haverá para onde fugir. Não haverá onde refugiar-se. Não haverá a quem culpar, a não ser a nós mesmos. Quem insiste em deixar Deus fora do barco da sua vida, infelizmente, vai colher também os frutos da sua escolha. Quem insiste em deixar Deus fora do barco da sua vida, infelizmente, vai em direção ao dia em que ele vai gritar de desespero e, infelizmente, não haverá quem o ouça. Por isso, as crises, como essa do coronavírus, não representam um castigo de Deus. Crises são oportunidades de purificação, através dos quais Deus quer nos fazer com que nós andemos nos caminhos dele, que nós deixemos de andar nos caminhos equivocados e que encontremos outra vez o caminho para Deus, o caminho para o Pai. Deus quer que nós deixemos de lado, que nós nos libertemos dessas falsas teologias, desses falsos deuses, dessas falsas convicções sociais, políticas e econômicas enganosas, dos horizontes imediatistas. Deus quer que nós deixemos de lado esse pensamento que diz: Deus não tem mais nada a dizer para a vida nos dias de hoje. Que cada um deve viver a vida do seu modo. Que cada pessoa deve ter o direito de viver segundo as suas próprias regras, sem se importar com mais ninguém. Esse tipo de pensamento não vem de Deus, vem de outros deuses. Quem fala assim, na verdade, já deixou Jesus fora do barco
da sua vida? Quem fala assim é uma pessoa que já criou o seu próprio Deus. E, infelizmente, não há muitas vezes quem o faça dar-se conta do seu engano. Portanto, o que ouvimos hoje da palavra de Deus foi que Deus não obriga ninguém a obedecê-lo. Quem se afasta de Deus não vai ser castigado com um raio na cabeça. Deus não é cruel com ninguém. Onde ele não é bem-vindo, ele apenas se retira. Ele apenas deixa que as pessoas sigam as suas vidas sem Deus. Mas Deus, como um Pai amoroso, Ele espera que aprendamos com as nossas escolhas. Ele espera que nos demos conta que ninguém consegue ir longe na vida, ignorando a vontade de Deus, ou deixando Jesus fora do barco de sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo continuem no meio de nós. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus sorria e cantava,
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, cada dia mais perto da terra esperada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandastes o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor, amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Tu és alimento na longa jornada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Tu és alimento na longa jornada. E chegando no momento dos avisos, eu desejo lembrar a você que todo domingo, às 10 horas da manhã, está disponível no canal do Sino do Paranapanema no YouTube o nosso culto sinodal. Muito mais do que apenas uma lembrança, fica aqui o convite para que você celebre junto da gente, mesmo que à distância, e compartilhe este vídeo com outras pessoas também. Um segundo aviso que eu desejo compartilhar com você é que a oferta de hoje ela é uma oferta nacional e ela é destinada ao Fundo de Trabalho com Jovens na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Através desta oferta, você possibilita o trabalho com jovens dentro da nossa igreja, auxilia nos trabalhos do Conselho Nacional da Juventude Evangélica e também do Congresso Nacional da Juventude Evangélica, além de motivar a formação e capacitação de lideranças e a elaboração de diversos materiais de apoio. Que Deus abençoe a nossa oferta. E a este Deus, nós também queremos pedir a sua bênção e o seu cuidado nessa semana que se inicia. Mas lembrando de uma forma muito especial de todos os nossos pais, que hoje celebram mais um dia. Por isso, eu convido vocês, assim como estão, fechar os olhos, curvar as cabeças e juntos oremos ao Senhor. Ó Pai de amor, nós cremos e reconhecemos que Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Mas assim como Jesus ensinou, também cremos que Tu és o Pai nosso que está no céu, o Pai de amor que se faz presente ao nosso lado em todo o tempo. E por isso, Senhor, Te agradecemos. Te agradecemos porque, como Pai, o tempo todo Tu estás ao nosso lado, nos acompanhando e nos cuidando. Assim, queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, Te pedir pela nossa saúde física, emocional, espiritual e financeira, mas também lembrando de todos os nossos familiares e amigos, que Tu possas cuidar de cada um de nós. Lembramos também, Senhor, de todos os profissionais que estão à frente no combate contra o Covid-19, que Tu possas estar abençoando e acompanhando a cada um destes profissionais, renovando neles e também em nós a esperança, a fé em Ti. Mas de forma especial, Senhor, hoje nós queremos Te louvar e Te agradecer pela vida dos nossos pais. Obrigado por todos estes, Senhor, que assumiram esse importante papel, essa importante missão na educação dos seus filhos. Que eles possam se sentir cuidados e amparados por Ti o tempo todo e que eles possam lembrar que através do Teu Santo Espírito, da Tua Palavra, eles são, Senhor, preenchidos com a sabedoria, com o discernimento e com a coragem. Te pedimos, Senhor, que Tu derrames sobre eles as Tuas bênçãos, que Tu possa cuidar deles.
Te louvamos e agradecemos pelos bons momentos de cada um, mas também pelos momentos de dificuldade, onde eles puderam aprender a ser mais fortes. Que Tu possas, Senhor, estar abençoando, cuidando e acompanhando a cada um deles. Assim, queremos entregar toda a nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos em Tuas mãos, orando juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o nosso Deus levante sobre nós o seu rosto e derrame sobre nós o seu amor, a sua paz, a sua bênção, hoje e sempre. Amém. Uma abençoada semana a todos nós e, mais uma vez, a todos os pais, um feliz Dia dos Pais. Neste domingo, nós celebramos o Dia dos Pais. Sabemos quão importante é esta data para quem experimenta as alegrias e os desafios da paternidade. Por isso, a todos vocês que são pais ou que pretendem ser pais, biológicos ou através da adoção, nós estendemos um forte abraço. Que Deus esteja com vocês, fortalecendo o compromisso, o afeto e o discernimento. A paternidade requer trabalho e muito amor. Ser pai é compartilhar os bons e os maus momentos. É assumir de forma igualitária as responsabilidades e tarefas na criação de filhos e filhas. Nesse ano, marcado pela pandemia de Covid-19, talvez as preocupações com a saúde, a segurança, a educação, o futuro dos filhos e das filhas se multipliquem. É por isso que também rogamos a Deus que alimente em vocês o ânimo e a esperança. A facilidade de acesso a todo tipo de informação pode transmitir a impressão de que filhos e filhas não mais necessitem dos pais para conduzir a vida. Mas nós entendemos que nada substitui a orientação que vem de casa, do exemplo, do diálogo. Filhos e filhas precisam dessa orientação. Precisam de alguém que lhes aponte a direção, que lhes ajude a diferenciar o certo do errado. Precisam de alguém que ouça e seja capaz de perdoar os erros. Precisam de alguém também que esteja disposto a crescer e a aprender. A paternidade requer disposição para experimentar, conhecer, descobrir novos horizontes, inovar. É preciso constante avaliação do pensamento e da conduta. Para isso temos a orientação da Palavra de Deus. Temos também em Deus um claro parâmetro. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Estimados pais, desejamos que vocês consigam desfrutar de tempo com seus filhos e suas filhas. Que vocês possam mostrar que é possível ser pai a partir do diálogo, do respeito e da parceria. Amparados pelo amor de Deus, continuem sendo exemplo e fonte inspiradora para as suas filhas, para os seus filhos. Parabéns pelo Dia dos Pais. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão
Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Nós, aqui de Castro, com alegria recebemos a ajuda da Vai e Vem Sinodal para a manutenção do programa de rádio da Paróquia de Castro. Desta forma, a palavra de Deus pode ser ouvida, espalhada, lançada nos Campos Gerais do Paraná. Por meio da rádio, nós alcançamos pessoas luteranas e não luteranas. Por meio do programa de rádio, o Evangelho e a Boa Nova de Deus são anunciadas. Isso é missão da igreja. Vai ao encontro do desejo de Deus. Assim, estamos sendo sal da terra e luz do mundo. Somos gratos pelo auxílio recebido e lembramos, Deus te convida. Faça a tua oferta. Ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos em repartir. 1 Timóteo 6,18. A comunidade do litoral paranaense sente essa determinação bíblica no seu dia a dia. Nos últimos anos, e especialmente pela ajuda que ela recebeu até aqui da Vai e Vem Sinodal. Por isso, luteranos e luteranas do litoral paranaense expressam gratidão pela ajuda que assegurou os trabalhos, permitiu atividades, assegurou a condição de permanecer tendo comunhão e espaço de culto. Somos uma comunidade pequena e frágil. A ajuda da Vai e Vem é vital. Irmãos e irmãs do Sino do Paranapanema, aqui do litoral paranaense, lhes dizemos, Deus te abençoe. Deus abençoe cada gesto, cada ação e cada doação, pois são sinais do amor de Deus, isto é, sinal de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em tua vida. Por isso, lembre-se, Deus te convida, faça a tua oferta. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 16:17. Inspirados por essa palavra, anunciamos que no ano de 2019, a comunidade luterana de Ivaiporã voltou a ter pastor residindo aqui mesmo na cidade de Ivaiporã. Isto é motivo de alegria e muita gratidão. Até então, tínhamos uma atividade por mês. Agora, temos atividades semanais. Ivaiporã, Jardim Alegre, Morrazópolis, Manuel Ribas, Cândido de Abreu e assentamento 8 de Abril são lugares atendidos. Aqui, a palavra de Deus tem sido anunciada. Isto só está sendo possível por meio do apoio que recebemos da Vai e Vem Sinodal a cada mês. Sem isto, teríamos enormes dificuldades de atuar. Agradecemos a cada um de vocês que faz a sua oferta. Ela é de grande importância. Ela permite a palavra de Deus ser anunciada e testemunhada. Por isso, lembre-se, Deus te convida. Faça a tua oferta.